Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês, podendo levar essas revelações. E digo o seguinte: quem tem olhos para ver, que veja, e ouvidos para ouvir, que ouça. Olhos e ouvidos espirituais. Do contrário, não verão e não ouvirão. Ok? Vamos à aula de hoje, que é revelando o significado das palavras do texto bíblico. Sem encher linguiça. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que se dirige ao Criador entrará no reino dos céus, mas aquele que faz conscientemente o que é da lei. Quer dizer que nem todos ou poucos voltarão ao plano espiritual ou outra dimensão de luz. Muitas são as dimensões, que são os céus, correlativas à vibração com a qual vocês deixam o corpo físico. A lei significa a lei de causa e efeito. Quem entende, vibra na luz, com as atitudes equivalentes. Claro, dentro do possível, em meio à humanidade pervertida, com suas mentes deturpadas, mas o que vai na consciência desperta é o que importa. Infelizmente, muitos vivem do achismo e que suas falsas bondades e atitudes estão correspondendo à lei ou não. E uma grande maioria nem imagina de sua existência. Vivem displicentes, como se tivessem vindo só para passar umas férias aqui. Né? Vivem brincando com a seriedade do plano espiritual em relação às suas vidas. E quantos clérigos estão fazendo isso? Os religiosos. Acham que porque ficar aí aquela ladainha de rezação, em todas as religiões, você vai entrar no reino dos céus? Conversa mole. Acorda, inocente. Mateus 12, 12. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, num sábado, ela cair e a levantará? Pois quanto mais vale um homem que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer o bem nos sábados? Aqui é um trecho, de certa forma, maravilhoso. Quando é entendido, a palavra está sendo dita em espírito, para espíritos. Ou seja, qual dentre vós, se o homem significa espírito, que tendo uma ovelha, quer dizer que estar encarnado, que a ovelha é o corpo humano, pergunta, quanto vale um espírito que levanta a alma caída no sétimo dia? Ou seja, a alma ameaçou acordar durante o período da construção da terra, entre aspas, que eu já expliquei para vocês, ameaçou acordar, mas não acordou. Portanto, diz que no caso, o espírito como a alma não ressuscitaram no sábado, ou sétimo dia. Mas é lícito, ou seja correto fazer com que sábado aconteça na vida de cada humano. É a semeadura. Trabalhar no sábado é trabalhar todo dia para consigo mesmo, para que o Espírito de luz que está contigo possa fazer seu trabalho, elevando a ovelha, o humano,
ao espírito, ao plano espiritual de luz, no sábado, o sétimo dia. Tanto isso representa o acordar da alma, como também a libertação da matéria. Hoje estou fazendo esse vídeo, é sábado, mas eu faço e ajo todos os dias como sendo o sétimo dia. Outro, Mateus 12:33 e Lucas 6:43 a 45. Vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque suas palavras serão justificadas e por tuas palavras serão condenados. Notem bem essa palavra. Ou seja, toda palavra ociosa que os homens disserem. Conseguem entender? Quanta palavra ociosa o humano fala? Os clérigos, então, é uma mentira total. Aqui tanto é o humano, homem, como o espírito. Disserem palavras vãs, como o fazem políticos e religiosos. Palavras mentirosas, palavras que os mantêm em cativeiro, quando deveriam ser palavras de libertação. Eles leem o texto, mas não entendem. E continuam mantendo esse padrão. E eles terão que dar conta no dia do juízo. Ou seja, no dia que deixarem a matéria ou acordarem. Pois a vibração do que tenham feito estará com eles. E essa vibração pode ser de libertação ou de condenação. Até onde se sabe, ir para outra dimensão significa muitas vezes ir para lugares de baixa frequência. Não sabemos se é verdade, mas pelos muitos anos de estudo, creio que seja. Pois como já lhes ensinei aqui, muitas vezes, quando acordamos, passamos a ver o que evidentemente não víamos antes. E a execução da lei de causa e efeito passa a nos ser mais clara. E creio, não haveria nenhuma lógica o Criador nos gerar, depois nos colocar dentro do corpo físico e nos deixaria aqui para passar pelas agruras causadas pela mente humana, ficando aqui por cerca de 80 anos, em média, e aprendemos o quê? Depois iríamos embora do mesmo jeito que viemos. E é o que acontece na maioria das vezes. E como eu disse na outra aula, esse é o medo das almas. Entendo que estamos aqui para reaprendermos, pois por algum motivo viemos ou fomos enviados para esta prisão. Motivo ainda desconhecido. E não creio que o Criador nos geraria como seres imbecis, muito pelo contrário. Como sabemos, somos os caídos. E a lei de causa e efeito existe para que no devido tempo individual voltaremos à nossa origem espiritual. Outro, Mateus 13, 40, 41, 42. Marcos 4, 1 a 20 e Lucas 8, 4 a 15. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que não é anjo, são seres dimensionais. Podemos dizer seres extraterrestres, ou seja, auxiliares do plano. E eles colherão do seu reino
o reino é deles, nessa dimensão, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidades. Eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidades. Presta atenção. Lançai-vosão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Essa palavra é forte porque nos revela os acontecimentos presentes. Estamos sofrendo uma intervenção vibracional para que haja uma mudança do padrão vibracional das consciências ainda bloqueadas. Eu falo sempre isso. Muitas pessoas estão tendo sintomas que não conseguem explicar, nem ciência, nem religião. Mas estão acontecendo, estão ocorrendo. Portanto, corresponde à escrita, ou seja, o joio colhido será queimado no fogo. Esse fogo, já falei tantas vezes aqui para vocês, é o mesmo que todo mal, toda má atitude será queimado no que chamamos de fogo devorador. O fogo do espírito de luz, o fogo que exterminará as mazelas do mental humano, fazendo com que haja ou haverá a mudança do padrão vibracional das consciências, resultando em atitudes sensatas e coerentes com todo o espiritual. Novamente repito, espíritos ou extraterrestres estão trabalhando para que seja extinguido da Terra, que tanto é o planeta como o corpo físico, tudo o que é causa de escândalo e iniquidades. Tudo será transformado, transmutado. Haverá a regência da luz, da paz, da igualdade. Mas até isso acontecer, até o seu complementar, haverá muito choro e ranger de dentes. Essa última parte é muito forte, pois podemos observar, quando de consciência expandida, que isso está acontecendo mesmo. Quantas almas estão sendo retiradas do planeta? Inesperadamente, para a maioria dos humanos dormentes, pois pela falta de entendimento e cabeças duras, sofrem pela perda momentânea de seus entes, ditos queridos. Aqui não existe nem mais nem menos. Ou você passa a entender conscientemente, ou sofre. Simples assim. Portanto, saibam que haverá sofrimento quando acontecer o acordamento. Você pensa que é fácil viver na luz em meio a essa humanidade? Não. Tenha consciência, por isso é preciso. Até que você chegue ao entendimento, sofrerá afrontas e testes para ver se você está firme no seu propósito. Portanto, caso não se coloque no caminho do entendimento, o sofrimento será maior que antes. Mas, se consciente, passará pelo período com mais tranquilidade, até que tudo seja consumado. Muitas almas estão sendo retiradas para serem preservadas, para encarnar em outro momento, mais evoluído. Outras não voltarão mais, pois suas vibrações não serão equivalentes ou pertinentes à vibração futura do planeta. Encarnarão em outros orbes, encarnarão em outros equivalentes à sua frequência ou à frequência que encontram-se, para que continuem em seu processo
re-evolutivo. A fornalha é a presença manifesta do Criador, pois sabe-se até pela física quântica que quando se está perante a presença de um espírito de luz, o corpo físico desfalece, não suporta a vibração da luz. Portanto, é equivalente à fornalha, que acaba com os males mentais. A fornalha também é o conhecimento e o entendimento, a abertura da consciência. Aí você começa a se desfazer do ego. Né? O ego é a causa de todos esses males, né? Enquanto não se aprende o que ele está fazendo. Quando você aprende o que a mente está fazendo com você, você a queima, você a derruba, né? Você bloqueia a mente. Passa a vibrar conscientemente na luz, porque a mente vibra na treva. Ok, meus queridos? Não há necessidade de uma aula longa, mas o suficiente para que vocês que seguem, ótimo para vocês, né? E conseguem entender, como sempre eu digo, leia, ouça, para que isso entre em suas cacholas. É bom para você e é bom para mim, que uma alma resgatada é ponto para mim. Ok, queridos? Creio que já seja o suficiente para hoje, para não dar nó em suas mentes. Despeço-me fraternalmente, emanando a todos que a luz se faça presente em vossas jornadas. Assim seja, hoje e sempre. Até breve, meus caros.